Aqui não tem como falar que não estamos na China. Ni chao, chama Mitza. 猪手臂，好细哦， Paxi, 虾，好细虾。 essa é a sexta-feira dos chineses, gente. Mas impressiona o tanto de jogo que tem aqui. Tem até que cigarro pra ganhar aqui à esquerda. Nossa, aí os chineses iam amar, né? O começo ou o final da Grande Muralha? Vamos descobrir agora. Essa aí que é a muralha, diferente do que a gente está acostumado, mas sim, gente, essa aqui é a muralha. Mais um dia na China. Estamos em Guangzhou, outra província já. Mudamos, gente. E ó, estamos hospedados nesse hotel aqui, mas por que a gente não mostrou o nosso quarto? Tudo parecido, então eu acho que vocês podem enjoar um pouco, né? Se a gente mostrar sempre quartos parecidos. Só se tiver alguma coisa muito diferente, a gente mostra nos próximos. Então, a gente vai combinar com vocês o seguinte. Quando tiver quartos diferentes ou preço assim também, porque a gente vai pegar hotéis baratos, hotéis mais carinhos, então a gente vai mostrar pra vocês. E outra coisa, vocês percebam que a gente tá um pouco mais bonito? Será que a gente fez algum tratamento de beleza? Não, é só a câmera que mudamos. Então agora estamos com a Osmo Pocket 3. A gente já usou ela aqui no canal, mas ela deu defeito e hoje a gente está com ela de novo. E nós estamos na cidade de Jiuquanchan. É. A gente vai colocar o nome na tela. E como o Isaac falou, né, a gente já mudou de província, então a gente vai andar um pouquinho aqui para mostrar para vocês se mudou alguma coisa em relação a Xinjiang. Só que o nosso principal, assim, objetivo nessa cidade, que é uma cidade até pequena, é ver uma coisa muito interessante, né, amor? É o começo da Muralha da China. Começo ou final? A gente vai descobrir com vocês. Então ainda nesse vídeo daqui a pouco. Mas olha que interessante, gente. O bueiro aqui é com desenho. É bonito, né? A gente via isso lá no Japão e aqui na China tem também. Isso. E daqui a pouco, ó, estamos aqui a postos para atravessar o maior sinal que a gente já atravessou assim nos nossos vídeos. Olha o tamanho. Gigantesco esse cruzamento aqui, ó. Acho que o pessoal daria pra fazer um show aqui, ó. Show aberto. A gente ficou chocado. Nunca tinha visto um cruzamento tão grande e organizado, ó. Pelo menos agora tá organizado, né? Sim. A gente tem 50 segundos para atravessar. Vamos ver se a gente está em forma, atravessar a tempo. A maioria atravessa aqui de motinho. Chegamos, ó, quase no limite. E ali, ó, atrás tem um parque, uma praça, né, arborizada, bem bonita também. Então essa cidade, gente, não tem muita coisa para fazer além dessa questão da muralha que a gente falou. Por isso a gente só vai dar uma voltinha aqui com vocês, para vocês verem, né, as diferenças. E só que na província mesmo de Gansu, a gente vai ir em outras cidades. A próxima mesmo vai ser bem legal também. E depois a gente vai em algumas cidades de montanha, então a gente está animado. Aqui temos uns comércios mais locais, ó, coisas de ferramentas. Só que vocês podem reparar que já não tem mais o alfabeto Uigur. Aqui tem muitas misturas étnicas também, mas já não mais com os uigures. É, aqui continua muçulmano, mas agora com os Hui. E a gente viu que tem uma prefeitura autônoma que tem grande concentração deles. Com muitas mesquitas, vai ser interessante, vocês vão gostar em breve. O pessoal dessa região aqui, ó, trabalha muito com motores. Eu vi o pessoal tirando cobre de motor. Primeira vez que estamos vendo isso na China. Pelo jeito eles vendem, né, motor aqui antigo. Na China é comum ter algumas ruas específicas para algumas coisas, né? Então eu acho que essa aqui pode ser a rua dos motores. Provavelmente. Ou de conserto, assim, ó. Ferramentas, né, gente? Cheio de coisa diferente. Realmente, e serviço eles devem ter, né? Porque o tanto de motinho que tem aqui, de carro. Aqui não tem como falar que não estamos na China. E essa parte aqui é exclusiva para os ciclistas e motinhas elétricas, mas eu fico sempre impressionado com tanto tipo de veículo que eles têm. Por exemplo, olha esse carrinho aqui, ó. Comporta 2 pessoas. Eu queria um desses. Eu ia na garupa, né? Já pensou viajar a China toda? Nossa Deus.
E essa aqui eles capricharam, gente. Olha só o estilo das árvores. E ali também é a mesma coisa, colocaram decoração lanterna. Ali na frente tem uns vasos de flores. Está surpreendendo. E aqui a gente percebeu bastante condomínio, então tem o portão. E só que uma coisa que vocês podem reparar é que às vezes a gente passando reto não percebe, né? Entrando naquele portão tem um universo ali, ó, cheio de condomínio. E do lado de fora um monte de comércio. Então as pessoas que moram ali nem precisam andar muito para poder conseguir, né, se alimentar, por exemplo, comprar alguma coisinha ou outra, porque toda essa região já está cheia de comércio. E a gente veio pegar um suco, mas geralmente o que a gente faz? Tudo é caixa chinês, gente. Pra gente não perder tempo ali, até explicar pra menina o que a gente quer, sempre tem um QR Code. Então a gente já escaneia ali com o LP ou o Na maioria dos estabelecimentos, né? E aí a gente já consegue pedir pelo celular, traduz tudo e só enviar a ordem ali, depois quando ficar pronto a gente já pega. Ni hao pashi. Ni chao chama mizi. Chu xiaobi. Nós falamos português. Nós só sabemos algumas palavras. Em nosso país, o jogador de futebol mais famoso é o Neymar. Não o Cristiano Ronaldo que estava fazendo aí. Mas Neymar. Será que nós tá pronto? Ele estava imitando o Cristiano Ronaldo. A gente falou que era do Brasil, ele estava fazendo sim, ele estava pensando que o Cristiano Ronaldo era do Brasil. Por isso que a gente falou isso. E achamos uma rua de barraquinhas. É um pouco. Isso aí é comum na China, mas é a primeira vez nessa temporada que estamos vendo assim, ó, desse estilo. Vamos ver como é que vai ser atravessar aqui. Vamos lá. Vamos lá atravessar. Não tem farol, não tem farol. Portãozão. E aqui a gente tá vendo muito adolescente, principalmente com roupa escolar. Então tem umas 2 escolas aqui nessa região. Gigantes. Mas é curioso porque eles estão sem a mochila, né? Isso, estão com as mãos abanando. Eu acredito que na escola deles tá cheio de tablet, telonas. Pode ser, certeza. Pode ser. E olha o teto, gente. Todo decorado também. Água viva. Tem uns pombinhos brancos. Pelo que a gente percebeu até agora, é mais friturinha. Olha, tem até um sushi. Isso aqui é japonês. Nossa, esse aqui é gostoso. Vamos pegar um desse? Vamos. Aqui, ó, 10 yuan. Então vamos pegar esse aqui, ó. Olha que delícia, como é que ela faz. É com polvo esse aqui. Então uma bolinha, eles recheiam com polvo e colocam a massinha. Eles também tem sushi. Uma cara boa. Ó, então uma bolinha recheada com polvo e aqui, ó, é tipo uma raspa, né? Gengibre. De gengibre e peixe também. É japonesa, mas pelo que a gente vê eles gostam, porque chega um monte de gente ali pra comer. Custou 10 yuan com 6. Tomara que não esteja muito quente, porque eu já queimei a boca nesse tipo de comida. Nossa, dentro. Alho poró também, É muito gostoso. Mas tá quente. Nossa, muito quente. Mas já deu pra perceber que é igualzinho do Japão? Nossa, muito gostoso, gente. Porque tem esse molho aqui e é um molho diferente, sabe? Eu não consigo explicar o sabor pra vocês. Adocicado, ele puxou um adocicado. Mas é muito gostoso. O nome desse prato é taiyaki, né? Taiyaki, muito bom. Aqui também tem muito frango, só que eles gostam do frango desse jeito assim e o pé de frango também. Tem pizza e essas pizzas estão no preço bom, viu? Tem pizza ali até de 10 yuan. Fica bem barato. Aí desse lado de cá tem algumas lojas de roupa. E aqui ó, o pessoal também vendendo artesanato na rua. Bem bonito.
E ali na frente, ó, que tem um monumento também, ó. É um portão, né? Na verdade. A gente já viu esses aqui também em cidades antigas, mas aqui não é uma cidade antiga. No caso, só tem um portão ali. E atrás dele uma construção enorme. Nosso Deus! Jesus, eu acho que vai ser um shopping ali. Mas até agora não passamos em nenhuma cidade da China que não tem construções gigantescas. Todas elas. Meu Deus, amei. E isso aqui é supermercado. Ah, é supermercado. Supermercado oculto. Tem vários assim na China. Vamos andar mais um pouco ali. Aí outra coisa, quando você entra no supermercado desse jeito aqui, ó lá, é um universo lá dentro também. É, aqui, ó. É só você descer aqui, aí praticamente todo esse térreo aqui faz parte do supermercado. Aí, ó. E aqui, ó, até roupa vendendo também. Só não tem preço. Então a gente teria que perguntar. Paxi! Paxi. 我是哦， Paxi! 香，我是香，我是什么？是你，香是什么？谢谢。哎呦，拜拜哦，thank you very much。 Tchau, tchau, bye bye! Aí, ó, só interação. Mas aí a gente fala. A gente fala o Oxi Paxire. Eles acham que a gente sabe falar tudo. Aí todas as outras palavras a gente não entende nada. Ó, é um shopping gigantesco aqui, mas o mais legal é o lado de fora do shopping. Cheio de coisas de entretenimento. Aqui é um jogo, né? Será que é de acertar na argola? Sim. Legal, né? Ó, ele ali. Vim de ré É a agora. mega cena deles, ó. Loteria dos chineses. A gente sempre fala, né? O dia da semana pra vocês verem a movimentação. Então hoje é uma sexta-feira e o pessoal tá animado. Não vamos focar tanto nesse estilo de filmagem porque em futuros vídeos pretendemos mostrar em locais mais específicos. Mas nos próximos vamos mostrar mais. Aqui ó, bichinhos, tartaruga, hamster, os pets. Vamos pintar hoje. A dúvida é qual, né? Porque tem tanta opção. Porque esse aqui tem dois, né? A gente pode pintar um, cada um pinta um. Esse aqui? Pode ser. Olha o tamanho do banquinho. Ó, o que a gente pegou é esse aqui. Eu achei interessante porque tem. Ok, CC. A Pamela E ia aí, mostrar justamente isso. E a gente pode pegar as tintas ali do lado. Eu vou fazer a menininha. É um labubu? Tá parecendo, né? Sim. E Isaac vai fazer o outro. Legal, né? É de gesso. Terminamos agora. Esse é o meu, esse é o da Pamela. Falem aí o que vocês acharam. Eu acho que foi fofinho, né? Ó, esqueceu de fazer o acabamento aqui. Colocamos até o IP. Agora vamos levar. Ela deu a sacolinha aqui. Acho que já secou, porque seca rápido. Esse aqui é o gesso, né? E a tinta já é apropriada, então seca rapidão. Muito bom. Ó, estão ouvindo uma música, né? Vamos lá ver o que está acontecendo ali. Vamos lá. E olha o tanto de livro que tem aqui. Será que tem algum que não está em mandarim? Eu acho que não. Não, vai ter lá. Mas tem aqui também, ó, quadrinhos, né? Deve ser o kids, infantis. Então tem pra todas as idades aqui também. E provavelmente barato, né? É um sebo ao ar livre. Mas impressiona o tanto de jogo que tem aqui. Eu sou pé frio, eu acho que eu não ganharia nada aqui se eu fosse tentar. Mas pelo que eu tô vendo é tudo de argola. Tem até que cigarro pra ganhar aquela esquerda. Nossa, aí os chineses iam amar, né? Será que se jogar nesse aqui ganha o boneco? Acho que não, né? Não, acho que é outra coisa. Seria bom demais pra ser verdade.
É, a Pamela foi dançar, agora chamou a atenção dos chineses aqui. Tá todo mundo parando e olhando agora. É. Agora eles acharam engraçado a Pamela. Tá arrasando lá, ó. Ai, meu Deus. E aí, olha lá. Todo mundo parou pra assistir, só elogio, hein? Acabou agora? Pararam. É bom, só que assim, precisa de umas 2 vezes pelo menos pra pegar. É. Goshi Pachirem. Pachi. 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 Esse lugar é gigante. Encontramos mais outra parte movimentada, toda iluminada. Que lindo! Nossa, ficou muito bonito. Agora já estamos voltando pro hotel. E pelo que percebemos, comparando com Xinjiang, aqui tem bem menos câmeras, bem menos policiamento. Na verdade, acho que a gente nem viu o policial aqui até agora. E a questão do scanner também no hotel faz muita diferença também. E é isso, estamos indo para casa para ir amanhã cedinho para a muralha. Isso. Mais um dia na China. Chaiyuquan, o começo ou o final da Grande Muralha? Vamos descobrir agora. Não sabemos. A gente já conhece a muralha, fica lá em Pequim, mas agora a gente está É muito longe, muito longe. É província de Guangzhou. Se eu fosse fazer um comparativo no Brasil, seria mais ou menos uma distância de São Paulo até Salvador, mais ou menos. Muito longe. Só que a muralha da China, em ramificações, é muito maior. A gente vai explicar durante esse vídeo. Isso. E aqui, gente, ó, a gente chegou lá na frente, pegamos um ônibusinho, pagamos o ingresso que custou 110 yuan, inclusive mais caro que a de Pequim. É, de Pequim, se eu não estiver enganado, foi 50. É. Muito mais barato. E logo aqui em frente tem um lago. Que bonito o visual. Tudo verdinho. Só que tem um detalhe, pessoal. Aqui já é uma região desértica. Estamos do lado do deserto de Gobi. Então essa parte aqui já é impressionante, né? Uma parte verdinha do lado do deserto. É verdade. E eu tô ansiosa para ter a vista de lá, porque isso que o Isaac falou do deserto, né? Então a gente vai olhar e não vai ver nada pela frente. Então deve ser muito interessante. Ó, aqui já tem uma estátua. Deve ser um cavaleiro chinês com seu cavalinho. Então vamos continuar andando. A gente tá meio perdido ainda, mas vamos seguir o fluxo. Acabamos de passar do portão e agora sim. Deu um pouco de trabalho, ficamos uns 20 minutos ali, por isso que é melhor comprar direto na bilheteria. Essas máquinas automáticas não estão com nada. Não. Achei que a gente não ia. Hello, hello. 喝个影子。 Foto. Foto? 对对对， Foto? 应该找能找。 Ó, já 来 chega. 来来，赶紧找。 Vai Esse chegar. que a gente tira dele. 啊，找找。 Ah, ok. Thank you。 Thank you. 你好。可以不可以？ 怎么没反应？这是那个， Vamos ver como ficou a foto. 是楼下。 不好意思哦。 我小道道去。 Joinha. Aí, ó. 谢谢谢谢。 Thank you. Thank you. Bye bye. Então já chegamos assim já. E vamos entrar agora na fortaleza. Quando eu já vejo esses portões aqui, pra mim já fica um simbolismo, né? Já tá entrando pra algo do passado mesmo. E Já vamos dar uma introdução. Não vai ser nada parecido com a muralha lá de Pequim, né? Vai ser algo bem diferente. A gente já foi lá no nosso terceiro vídeo, não sei, a primeira da temporada da China passada. Fomos na muralha de Pequim. Então aqui, gente, como é o ponto inicial ou final, né? É, que tem várias teorias, é um pouco controverso até. Mas vamos chamar de final, então. Ah, eu quero chamar de inicial. Então chama de inicial. O Isaac tá querendo final, mas eu vou chamar de inicial, porque a gente tá começando daqui, né?
mas vocês podem pensar como se fosse realmente algo feito ali para proteger o início da muralha. Então a gente não vai ver só aqueles muros que a gente costuma ter a ideia da muralha da China, né? Então acredito que aqui vai ter um simbolismo maior e até pra gente vai ser diferente, porque eu acho que se a gente fosse só nos muros, poderia ser Algo muito parecido com o que já viu. parecido com o que a gente já viu. E aqui a gente já tem um mapa, ó, para vocês verem como que é grande. Então esse quadrado aqui é a fortaleza e mais pra frente aqui é a parte onde a gente entrou. E eu gostei que tem instruções em inglês. Então vai ser bom que a gente vai conseguir identificar tudo aqui. É verdade. Aproveitando para mostrar também o material, porque muitos de vocês podem pensar, mas essa aí que é a muralha, diferente do que a gente está acostumado. Mas sim, gente, essa aqui é a muralha. E isso tem uma explicação. As muralhas, elas eram construídas de materiais diferentes, né? Materiais que tinham aqui. Então era barro, palha, pequenas pedras, pequenas madeiras também. A gente chama esse tipo de construção de adobe, né? É. Que mistura esses materiais. Porém, era ainda mais reforçado. Eles chamavam de adobe prensado. Então ele é bem mais resistente que os outros. Só que tem um detalhe. Então, por exemplo, essa parte aqui não é uma parte antiga, né, gente? Dá pra ver que tá bem nova. Justamente porque algumas partes da muralha, eu acredito que na fortaleza também, só pelo que a gente tá vendo de longe, grande parte foram reformadas. A gente tava lendo que cerca de 70% da estrutura é original e 30% foi reformado. Embora essa muralha, ainda comparada com outras, ela seja mais nova, porque vamos já começar a contar a história, né? Porque a muralha nunca foi feita de uma forma contínua, assim, tudo certinho, junto. Foram construídas várias seções ao longo do tempo e depois disso elas foram sendo juntadas. Então a gente viu que foi em 700 a.C. que, lá nas dinastias, né, eles começaram a fazer os primeiros pontinhos da muralha. Em 200 a.C. foi quando eles começaram a unificar. Só que essa aqui, por exemplo, ela só foi construída na dinastia Ming só em 1372. Ou seja... Não é tão antiga assim, comparada com a outra, né? Comparada com a outra... Uns 600 anos, mais ou menos. Exatamente. Então, a muralha no total, assim, desde quando começou, tem 2.500 anos, mas essa aqui já é bem mais nova. Tem a questão também de que ela demorou 168 anos para ser totalmente construída. Aqui a gente vai subir ali, né, na parte da fortaleza, e a gente vai tentar mostrar para vocês ela se perdendo assim pelo deserto e pelas montanhas. Mas olha que interessante, tem a muralha, os muros e depois a fortaleza. E depois dentro da fortaleza ainda tem um monte de coisa. Então realmente era um nível de segurança bem avançado. Tem várias construções. Isso, tem as mais perfeitas assim, né, que a gente olha e parece que foi feito ontem, mas tem as mais antigas também, ó. Que na verdade é o que a gente mais gosta, porque quando a gente olha uma construção assim, a gente realmente imagina o passado, ó. Olha lá. Uma cara que realmente parece que tem quase 1000 anos isso aí. Só deixaram um pedacinho ali. Dá pra ver até as palhas ali, muito Isso. interessante. E aqui, por exemplo, aqui é como se fosse um portão também. Só que esse aí a gente tava lendo que ele foi reconstruído em 1822. E olha o tamanho desse portão. É gigante. E falando em tamanho, né? Tanto a questão do tamanho das muralhas, pelo que a gente viu nessa seção aqui, era em média de 14 metros de altura. Por exemplo, lá em Pequim, chegava a 8 metros. Então essa aqui era bem mais alta, né? Vocês podem ver, olha, bota pro teto aí. Adoro olhar pro teto, gente. E aqui tem um portão antigo. Corrente. Uma grossura. De ferro. É de ferro. Tá oco, né? Tá vendo? Toque, toque. Muito interessante. Só que, pessoal, também a gente tem que destacar que realmente aqui acaba virando um local turístico. Aqui era o local onde os guerreiros ficavam, ó, o espaço aqui. Mas agora tem lojinhas e tal. É a forma, né? Sim. E só que ainda tem, por exemplo, se a gente quiser andar só lá junto das muralhas, a gente consegue, né? Tem a opção. É porque, na verdade, o turismo aqui na China,
a gente já reparou, os chineses, eles gostam dessas comodidades. Sim. Então, sempre uma atração turística na China vai ter uma estrutura. É muito difícil você chegar assim, no meio do nada e ser uma atração turística onde tem muitos chineses, Eu sabe? vou dar um exemplo. Lá no Peru e aqui tem montanhas coloridas. A lá do Peru você tem que subir quase um dia inteiro. E dizem que é bem cansativa. A daqui parece que tem um ônibusinho que te leva lá em cima. Inclusive, A gente vai descobrir em breve. nos próximos vídeos vocês vão ver com a gente. É. Aqui, eu acho que tem algum showzinho também. Ó, ali na frente parece ter até umas armas. É, canhões. Canhões provavelmente, obviamente, são réplicas, né, da época. E as armas são interessantes. Deixa eu lá ver. E a parte de cima também, ó. Daqui a pouco a gente vai subir para ver o visual do horizonte desértico. Mas uma coisa que dá pra perceber é o tamanho, né? É realmente muito grande. Os tipos de armas que tinham. Eu não sei o nome delas. Essa aqui com uma bolinha, não sei a utilidade. Será que é pra bater na cabeça da pessoa? Essa aqui eu sei que com certeza fazer um estrago, né? É. Essa aqui eu já vi muito em filme. Essa aqui. Aham. Essas aqui eu não sei. Olha essa aqui, ó. Ah, parecendo uma mão. É a mão assim, Um punhal. ó. Assim, quase. Legal. Interessante. E agora que a gente subiu, vocês conseguem ter um panorama, né? Então aqui tem essas torres centrais que são maiores, serviam como portões também. Aqui embaixo não vai ter, mas foi o que a gente passou. E esse aqui também, ó. A mesma coisa. Só que, além desses, lá na frente tem umas outras torres de vigilância. Então é interessante ver esses pontos de observação. Mas o mais interessante aqui, que agora sim a gente consegue ver a muralha, né, gente? Então, se vocês olharem nessa direção, vocês vão ver ela seguindo até lá na frente, até chegar na montanha. Só que tem uma diferença, comparando com a de Pequim. Ali não tem como a gente andar por cima dela. Ela é só um muro reto e fino. E ela vai retinha, né? A de Pequim a gente tinha que subir e descer, subir e descer. Então ela vai indo reto pelo deserto e provavelmente nessa mesma direção, pra cá ela também segue reto. Só que aí aproveitando, né, já que a gente tá aqui em cima, que vocês conseguem ter esse panorama, explicar o porquê eles construíram essa fortaleza. Porque eles precisavam de um local para controlar o tráfego de pessoas da Rota da Seda, tanto para a entrada e saída de pessoas. Então, vamos dizer que aqui era um ponto onde, além das pessoas ali que iam comercializar, né, dos comerciantes, poderia também ter o que a gente já tinha falado, a questão de ladrões, de saqueadores também. Então, juntaram duas coisas, a questão da preocupação na Rota da Seda e a questão da preocupação dos impérios quererem retomar essa região, porque essa região justamente já havia sido invadida pelo Império Mongol, onde eles fizeram ali, né, ficaram um tempo na China, fizeram a dinastia Yuan, e eles retomaram e já vamos fortificar tudo ali para não haver mais chances da gente perder essa parte para outro império. E aqui a gente chegou no final da fortaleza. Isso. Aqui ficou parecendo uma ramificação, inclusive que a gente via muito na Grande Muralha da China no acesso lá de Pequim. E isso é interessante falar porque quando o pessoal fala, a Grande Muralha da China tem 21 mil quilômetros, só que isso é considerando as ramificações. Se fosse pegar só em uma linha reta, daria mais ou menos uns 6 mil quilômetros. Essa distância daqui até Hebei lá, que fica quase perto da Coreia do Norte. Então o que Isaac falou se a gente pegasse essa ponta aqui e fosse seguir nos muros, gente. Se a gente falasse, vamos ir lá ver essa muralha, aí seria bem menos também, né? Isso. Seria uma distância de 2.500 quilômetros, um pouco mais ali. Eu acho que é de São Paulo até o Nordeste, de algumas capitais do Nordeste dá mais ou menos isso. E a gente estava lendo que aqui dentro poderia até ter residências pequenas, né, gente? Mas tinha também, então os guerreiros ficavam aqui, os generais, e eles viviam basicamente dentro dessa fortaleza mesmo. E a gente falou também a questão da restauração, igual aqui esses muros, né? Aí vocês podem pensar, mas foi restaurado, então não tem graça, né? Não vai parecer com o original. Não, eles colocaram igualzinho como da época. Eles pegaram alguns registros que tinham da dinastia Ming
E fizeram basicamente uma cópia mesmo, né? Fizeram uma réplica perfeita. Só que a diferença é que já colocaram materiais diferentes, né? Mais modernos aqui. Não é o mesmo adobe. É, isso aqui É quase um concreto. é diferente mesmo. Aqui é tijolinho. Só que outra coisa também, gente, igual a gente tá nessa aqui, né? A gente quer ir pra outra ali do lado, não tem uma ponte que interliga. A gente tem que descer e subir essa aqui. Aí o que dá pra perceber é que... É, os níveis de segurança, né? Porque se aquela parte fosse invadida, aí eles teriam muito trabalho ainda pra chegar desse lado aqui ainda. E aqui pra descer tem um jeito raiz e tem um jeito Nutella. O Isaac tá no jeito Nutella. Escada não é no teto, não. E eu tô no jeito raiz. Mas aqui pra escorregar não é tão difícil não, hein? Tomara que não, já pensou? Passa vergonha aqui na muralha da China. Embora tenhamos falado que aqui é muito turístico, cheio de gente, mas com um pequeno esforço assim e curiosidade, encontramos locais sem ninguém. Aí, ó, assim que a gente gosta. Aqui tem uma lenda muito curiosa, que é a lenda dos tijolos para construção. Vocês imaginam que naquela época o engenheiro de obra ele era bem audacioso, né? Na verdade vamos dizer que ele se achava e ele tinha certeza de tudo que ele estava fazendo. Então, quando a muralha faltava um pouco para finalizar, ele falou com o chefe dele lá que precisava de 99.999 tijolos para terminar a construção. E aí o chefe dele ficou meio assim, né? Como assim esse número super exato? E falou com ele, ó, se você errar e faltar tijolos, a gente vai ter que te punir. Mas ele falou, não, vai ser essa quantidade mesmo. E aí eles finalizaram a construção e ao invés de faltar, sobrou um tijolo. Então o que ele fez? Para não ter essa questão, eu errei, ele colocou esse tijolo no topo da muralha, vamos dizer que ele deixou ele assim, sozinho, né? E falou que aquele tijolo foi enviado de forma divina. Então era um sinal de que se aquele tijolo fosse retirado, a fortaleza iria desmoronar. Foi esperto demais. Mas foi impressionante, né? Não foi 99.999, mas ele foi 99.998. Mas e se alguém deixou quebrar algum? Essa parte ninguém sabe, né? É, ninguém sabe. Não sei se eles foram contando um por um lá. Mas é interessante ouvir essas lendas, né? Tem lenda também de que tem um general, o último general que ficou nessa fortaleza, ele fica rondando por aqui e às vezes dá pra até escutar ali ele chamando pelas pessoas. Eles falam também que se eles fossem exilar uma pessoa, jogavam aqui, ó, pra fora das muralhas. E a pessoa ficava perdida no deserto. E dizem que tinha até todo um ritual dramático, né? A pessoa era expulsa, a família dela ficava pra dentro da muralha e tinha todo um drama ali, né? Uma história, uma comoção da pessoa ficar perdida aí nessas muralhas afora. Aqui é um pouco difícil encontrar os acessos. Estamos procurando a escada para subir nessa parte aqui. Mas não é tão fácil não, pessoal. A gente tá rodando em círculos. Já saímos daquela parte onde tem as lojinhas ali. Talvez seja pra cá, né? Agora chegamos perto de uma torre de vigilância. Tem até a bandeira balançando ali, fica bonito. Só que todas essas aqui estão fechadas. Então a gente não consegue ver como é por dentro. A questão se aqui é o começo ou o final da muralha é meio controverso, mas tem algo que realmente é unânime. Aqui é a parte mais ocidental da muralha. Inclusive, quando na antiga Rota da Seda, né, quando o pessoal chegava aqui e vinha essa grande construção, eles ficavam impressionados, eles colocaram até o apelido de passagem sobre o céu. De tão impressionados que eles ficavam com essa grande construção que tinha aqui. A gente tentou extrair o máximo e mostrar pra vocês, porque não é muito grande aqui, né? Basicamente é isso mesmo. Não tem muito mais do que mostrar. Tem outros acessos, só que são muito longes. E também não seria uma construção como essa, aí seria só os muros mesmo. E ruínas. E igual o Isaac falou, a maior parte a gente não consegue andar por cima, é só vendo ali ela de baixo. Mas esperamos que vocês tenham gostado. Geralmente todo mundo mostra, né, a muralha lá de Pequim, a gente já mostrou também. Mas ter esse ângulo diferente, de uma muralha diferente, de uma construção diferente, acho que é interessante. Até o próximo vídeo, deixe seu comentário, hein? Deixe comentário, vai!